Olá, meus queridos, meus alunos queridos do sexto ano. Hoje eu vou passar para vocês, a gente vai conversar aqui sobre um conto que eu acho muito, muito lindo, ao mesmo tempo que ele também é muito triste, que é um conto que chama A Pequena Vendedora de Caixinha de Fósforo. Esse conto, ele é o primeiro conto que a gente vai ler junto. Quero que vocês me contem as impressões de vocês, tá? Escrevam um pouquinho falando o que achou. Coloquem lá no Google Sala de Aula para mim. Eu vou deixar o link do conto lá também para a gente acessar e para vocês poderem ler. Eu garanto que vocês vão gostar. Mostrem para as mães, pais de vocês. Ele é muito bonito, mas ele também é muito triste, né? Como muito filme, muito livro, muita história que às vezes é muito bonita, mas ela é bonita porque ela nos emociona, né? Esse conto vai contar a história de uma menina que está passando, uma menina pobre que passa por muita necessidade e tá tentando vender numa noite de ano novo. É um conto escrito por um dinamarquês, tá, gente? O frio é descrito como muito forte. Tá falando que estava nevando. E esse conto vai se passar na noite da véspera de Ano Novo. E ela tá na rua com uns chinelos velhos que não cabiam no seu pé direito, que o conto é descrito como se fossem da sua mãe, antigo da sua mãe. As ruas muito vazias, nevando muito, ela com muito frio. E ela imaginando várias coisas, imaginando como que olhando, sentindo o cheiro de ganso assado, sentindo o cheiro de comidas gostosas, pensando nas, que ela podia estar aquecida, uma série de coisas que é muito triste. E ela está vendendo umas caixinhas de fósforo. E ela perde um chinelo no caminho e começa a ficar com o pezinho até roxo, de tanto frio. E aí ela chega até a pensar que ela gostaria de estar em casa, mas ela tem essa impossibilidade de ir para casa, que ela fala, ela nem sequer considerava ir para casa sem ter vendido uma caixinha de fósforo, porque o pai dela a espancaria se ela fosse para casa nessa condição. E aí ela vai tentando vender, vai andando, olhando os lugares, olhando ao redor, com muito frio, passando, sentindo muita dor. Quando ela encosta, ela chega perto de uma parede e ela fala que se ela acendesse um fósforo, né, um fósforo, ela poderia de repente sentir um calorzinho. E aí ela acende um contra a parede, sim, para fazer uma luz. E aí ela vê naquela imagem daquela luz do fósforo, ela vê assim, vai representar muito dos desejos dela. Ela vê naquele reflexo um fogão com, com uma cozinha quente, com aquela iluminação do fogo, e ela de frente para aquilo. E ela começa a ficar maravilhada, aquele fósforozinho se apaga e o fogão desaparece. Depois ela acende de novo o, um outro fósforo. E dessa vez aparece a parede fica transparente e ela vê através da imagem dessa parede uma mesa, uma pessoa estendendo uma mesa com um lençol que é dito que é branco como a neve, e ela vê sendo posta ali na mesa um ganso assado como ela tanto queria, e aquele ganso começa meio que interagir com ela tem visões sobre aquilo. E mais uma vez maravilhada com aquela cena que ela tanto queria estar vivenciando, aquele fogo do fósforo se apaga e a imagem desaparece. E por fim, ela acende o fósforo de novo. E dessa vez ela vê a avó dela, a imagem da avó dela, que é dita que talvez seja a única pessoa que amou ela na vida dela e que ela mais amava. E aí ela fala com a avó dela: vó, me leva contigo, porque eu sei que quando esse fósforo se acabar, você vai sumir, assim como o fogão, assim como o ganso, assim como, né, ela chegou a ver também imagens de Natal, de pessoas, de várias coisas que ela achava linda, luzes.
tudo isso que é descrito desaparecia quando o fósforo se apagava. E ela fala com a avó dela. Aí, enquanto ela estava vendo essa imagem da avó dela, passou uma estrela cadente. E aí ela lembrou do que a avó dela dizia. Ela falou: alguém morreu. Porque a avó dela dizia que quando uma estrela se desprendia do céu, era porque alguém estava fazendo essa passagem, né? Morrendo. E aí ela, com medo da avó desaparecer quando o fósforo se apagasse, ela acendeu todos os fósforos da caixinha e formou uma luz muito grande e uma imagem muito grande da sua avó, que vem e abraça ela, e elas começam a subir, uma imagem, né, representativa, subir para o céu de acordo com aquela chama, e elas vão subindo para um lugar onde ela jamais sentiria fome, para um lugar onde ela jamais sentiria dor de novo, onde jamais ela sentiria desamor. E ela morre nesse momento, né? Ela morre de frio e tudo mais, e o corpinho dela é encontrada no dia seguinte encostada na parede, com seus cachos louros e tal, e com todos os fósforos riscados na mão. E as pessoas diriam que ela estava tentando se aquecer, mas mal saberiam todas as lindas coisas que ela viu, que ela imaginou e que ela desejou para ela. É um conto muito triste, né? É um conto muito triste. No conto fala que ela foi encontrar Deus e que a vida dela de sofrimento tinha acabado. É triste por diversas razões, né? A situação de fome, de miséria. O conto explora muito isso, de mostrar uma criança numa situação dessa. Não é horrível para qualquer pessoa, mas quando a gente vê criança a gente se impressiona muito. E a, eu acho que é interessante a gente vai, eu quero que vocês reparem, vocês leiam para vocês verem como é abordado de maneira leve, lúdica, né? Eu já falei para vocês que é lúdico. Lúdica é aquela brincadeira com as palavras, brincadeira com a história, a forma de você descrever alguma coisa, você usa palavras diferentes, com significados diferentes. E por mais triste que seja, eu queria que vocês escrevessem um pouquinho para mim lá no Google Sala de Aula, o que vocês acharam do conto, tá? Fala para mim o que vocês acharam, falam da personagem, falam para mim o que vocês sentiram quando leram, tá? Eu vou estar aguardando vocês, a resposta, a opinião de vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Podem procurar o link do conto lá no Google Sala de Aula que eu vou passar, tá? Grande abraço para vocês e até a próxima.